Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Hebreus capítulo 5, versículos 7 até o 10. Que nos diz a palavra: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque estamos aqui reunidos para te adorar, estamos aqui reunidos para te glorificar. Estamos aqui, Senhor, porque hoje queremos ouvir o teu falar aos nossos corações. Ó Deus, fala conosco, Pai. Fala com a gente nessa noite. Testemunha aos nossos corações para que nós possamos sair deste lugar com o coração cheio, transbordante de alegria e de paz. Nos dá o prazer, Senhor, em te louvar, em te adorar e em te bendizer. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos crescer na tua presença, fazermos as coisas segundo a tua vontade, andarmos segundo o teu querer, meu Deus. E nos dê, Senhor, a força necessária para seguirmos em frente, para estarmos continuamente na tua presença, que nós pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, nos dias de Jesus, também as dificuldades eram presentes. O Senhor Jesus enfrentou uma série de dificuldades com as trevas, dificuldades com os homens. A palavra nos mostra que Jesus passou por momentos extremamente difíceis na sua jornada. Ele passou por momentos complicados, momentos tensos na sua jornada, mas o Senhor Jesus sabia em quem cria. Ele sabia que a sua esperança estava no Pai. Nós olhamos para Jesus, irmãos, e precisamos entender que, enquanto aqui na terra, Jesus era homem, dependente da presença do Senhor, tal qual nós somos, irmãos. Não era muito diferente. Era uma situação semelhante àquela que nós vivemos hoje, uma situação de tentação, uma situação de provação, uma situação difícil em todos os aspectos. Não era fácil para Jesus estar sobre a face da terra e pregar o Evangelho. Não era fácil para Jesus mostrar o poder de Deus. Não era fácil para Jesus testemunhar daquilo que Deus tinha para fazer através dele. Não era fácil, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para Cristo Jesus e o vemos como alguém assim muito especial, em que todas as coisas aconteciam, caiu nas mãos dele, mas para que isso acontecesse, ele teve que pagar um preço, ele teve que correr atrás da bênção, literalmente. E a palavra nos diz que Jesus ia para os montes, para as praias, que Jesus estava continuamente buscando a presença de Deus, que estava continuamente buscando aquilo que vinha lá do alto. Ele precisava encher-se com aquilo que era lá do alto. Conosco, irmãos, não é diferente. Se nós não olharmos para o Senhor, se nós não buscarmos as coisas do alto, nós não vamos conseguir andar com o Senhor. Nós não vamos conseguir êxito nessa jornada, nós não vamos conseguir a felicidade que o Senhor nos concede através do Espírito Santo. Tudo, irmãos, é uma questão de dedicar-nos ao Senhor e vivermos os seus preceitos, vivermos a vontade do Senhor Jesus, tal qual Jesus viveu a vontade de Deus enquanto na terra. Esta é a verdade que nós precisamos cultivar para nossas vidas. Essa é uma verdade que precisamos deixar entrar em nossos corações, irmãos, e achar lugar aqui dentro, e aqui ficar guardado, e dela fazermos uso no nosso dia a dia. Tem que ser assim, porque se não for desta forma, nós não vamos conseguir viver a verdade do Senhor, viver a realidade de Deus, e vivermos felizes com o eterno, irmãos. E quando nós não temos essa comunhão verdadeira com o Senhor,
Na verdade, seguir a Jesus torna-se um peso ruim de carregar, difícil de carregar, mas quando nós abrimos o nosso coração, tal qual Jesus abriu o seu coração para o Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que nós receberemos o Espírito, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito que nos dá poder, que nos dá condições de seguirmos em frente, igreja. Busquemos, portanto, a presença do Senhor e o enchimento com o Espírito Santo. Busquemos o enchimento com o Espírito Santo, porque é necessário esse batismo, é necessário essa presença do Senhor na nossa vida. Irmãos, nós precisamos pagar o preço de encontrarmos com o Senhor, pagarmos o preço de vivermos a verdade do eterno. Quando nós olhamos nesse texto, olhamos para Cristo Jesus, nós vamos ver um Cristo que buscava o Senhor, um Cristo que estava cada dia na presença e querendo mais ainda a presença do Senhor. Era um Senhor que não parou, sentou e disse: eu também sou filho do rei, eu estou muito bem da forma que estou, eu vou ficar aqui e deixar acontecer. Não foi assim, irmãos. Não foi dessa forma, mas foi Jesus que correu atrás. Ele foi em busca do poder, ele foi em busca da autoridade, ele foi em busca da comunhão com o Todo-Poderoso. Nós, servos do Senhor, precisamos ir atrás do poder, atrás da comunhão com o Senhor, buscarmos essa comunhão verdadeira com o Criador, vivermos a verdade do Senhor, estarmos em unidade contínua com o Todo-Poderoso. No versículo 7, a primeira parte diz: durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus. Fez orações e súplicas ao Senhor. Irmãos, nós precisamos também clamar a presença do Senhor, clamar a presença de Deus. Eu não posso apenas ficar quieto, esperando o Senhor agir na minha vida. Eu tenho que buscar o Senhor, irmãos. Nós, igreja, temos que buscar o Senhor, buscar para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha nos revestir com o seu poder, com a sua autoridade. Nós precisamos, amados, buscar o Senhor e nos encher com a presença de Deus, encher com a graça do eterno. Talvez você olhe para esse texto e pergunte: mas por que Jesus precisava orar? Jesus não era Deus, Deus encarnado, por que ele precisava orar? Parece que é um contrassenso. Tudo o que Jesus fez, e está narrado nesse texto, parece que não bate com o Criador, não bate com o Filho de Deus, não bate com Jesus. É que nós esquecemos que Jesus estava na terra como homem. Jesus era como nós, ser humano. É assim que a Bíblia aponta para Jesus, um ser humano. E esse ser humano, semelhantemente a nós, ele, para que seja cheio do Espírito, tem que correr para o Senhor, buscar o Senhor. E nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. Aprender com Jesus. E muitas vezes nós queremos ter uma vida de felicidade, de realizações, uma vida de paz com Cristo Jesus, mas não temos uma vida de oração, não temos uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Nós não vamos ao encontro do Senhor e ficamos esperando acontecer. Não vai acontecer, gente. Deixe-me desapontar vocês, não vai acontecer, não vai. O Senhor, irmãos, Ele quer que nós demonstremos para Ele interesse na sua obra, o querer fazer alguma coisa. Nós precisamos, amados, fazer. O Senhor foi ao monte, foi ao jardim, o Senhor foi aos locais em busca de Deus, em busca da perfeição com o Senhor. E nós estamos aí, como se melhores do que Jesus. Não fazemos muitas vezes nada, mas é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar o Todo-Poderoso. E ainda a palavra nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus foi ao encontro do Todo-Poderoso e Ele foi ouvido por Deus. O Senhor, irmãos, como homem perfeito, Ele foi ouvido por Deus. Todas as vezes que alguém com seu coração verdadeiramente nas mãos do Eterno vai ao encontro do Senhor, o Eterno, Ele te ouve,
Ele volta os seus ouvidos para você. Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve, Ele pede para que você cada dia mais esteja em comunhão com Ele, irmãos. O Senhor quer fazer coisas novas na sua vida. O Senhor quer agir na sua existência. O Senhor quer mover na tua vida poderosamente, mas Ele quer que você faça. O Senhor Jesus diz a palavra que Ele foi ouvido por Deus. O Senhor Jesus foi ouvido pelo Senhor. E nós precisamos também ouvir o Criador e estarmos em unidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor, irmãos, Ele ouve aquele que se achega ao seu trono. Ele ouve. Precisamos sim, buscar o Todo-Poderoso com todas as forças de nossa vida. Algo interessante, nós não queremos muito isso para a nossa existência. Está no versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, irmãos. Embora sendo filho, aprendeu a obediência através de quê? Do sofrimento. Não é verdade? Através do sofrimento. Aí Elias Oliveira olha para o Senhor e diz: olha Deus, tudo bem, tudo legal, faço a obra, mas sofrer não quero. Dificuldade na minha vida? Eu quero um mar de rosas, eu quero que tudo transcorra bem para mim. Eu quero só vitória. Hoje é uma expressão muito popular entre os crentes: só vitória, só vitória. Ninguém fala só sofrimento, ninguém diz. Só vitória, só vitória, só vitória. Mas o interessante é que quando nós focamos a nossa visão só na vitória, nós vamos descobrir que nosso dia a dia também é marcado pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelos problemas, e muitos desistem porque querem apenas a vitória. Mas com Jesus, amados, foi também sofrimento, A palavra de Deus nos diz que Ele aprendeu nos sofrimentos. Ele aprendeu. Quando nós passamos pelas provações, seja elas quais forem, nós vamos aprender com o Senhor, porque Ele vai nos dar resistência, Ele vai nos dar condições para superarmos as adversidades, superarmos os problemas, irmãos. Mas quando a pessoa vive no evangelho de só vitória, na primeira provação ele fica parado. Porque ele descobre que o reino dos céus tem vitória, claro que tem, mas também tem muito sofrimento, tem muita aflição. E Jesus passou por elas. Jesus as enfrentou, irmãos. Não foi fácil para Jesus, queridos, não foi fácil. Quando nós olhamos para Jesus, muitas vezes nós olhamos só o lado bonito de Jesus, e o lado bonito é, Ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Esse é o lado simpático, que nós gostamos. Mas nós, muitas vezes, não queremos ver o lado em que Jesus padeceu pelos nossos pecados. Que Ele passou as madrugadas de joelho orando, que Ele correu para pregar o Evangelho, que Ele se esforçou para que o reino do Senhor fosse estabelecido, que Ele lutou para ter poder, para ter comunhão com o Senhor. Nós não podemos esquecer que Jesus era homem perfeito. No final dos evangelhos, não me lembro dos quais, está escrito que obras maiores, nós faremos, obras maiores do que a de Cristo, nós faremos. Esta é uma realidade, irmãos, que nós precisamos entender e trazer e buscar para os nossos corações. A realidade de querer viver Deus, de amar o Senhor, de estar com o Senhor, de deixar se envolver com o Todo-Poderoso. Tem que ser assim, igreja. Porque se não for assim, aí no próximo domingo você olha e diz: hoje não está muito legal, o dia hoje está quente, começou a esquentar, não é verdade? Começou a esquentar. Mais um mês aparece o tal do horário de verão, essa 7h30 ainda claro, e você diz: poxa, saí de casa com esse sol quente para ir à igreja, eu vou ficar aí em casa.
porque nós queremos só ar-condicionado, porque nós queremos só o bem bom da vida. Nós não queremos pagar preço de servir a Jesus. Mas não é dessa forma, irmãos. Não é assim. Quando nós olhamos, por exemplo, a igreja em algumas cidadezinhas da África, lá na África, nós vamos deparar com missionários que andam a pé, quilômetros e quilômetros, para chegar num local, irmãos, que não tem piso, que não tem teto, que não tem ar-condicionado, que não tem parede pintada, muitas vezes uma parede de enchimento, um telhado de palha, e às vezes nem banco tem para as pessoas sentarem. Mas estão ali um povo fervoroso, porque eles sabem quem é Jesus, e eles valorizam Cristo Jesus, e a seu prazer, a sua alegria está em Cristo, irmãos, porque a alegria com Cristo, o poder de Cristo, não se mede nessas coisas que nós vemos. Quando nós olhamos para o nosso templo, tão bonitinho, não é? Acolhedor, gostoso, sei lá, me sinto tão bem aqui dentro. Mas, amados, se nós não santificarmos a nossa vida e buscarmos o Senhor de verdade, será apenas um templo agradável. Só um templo agradável e que nós não vamos ter prazer em estar. É preciso, irmãos, que haja cuidado. Porque se Jesus, queridos, nós não entendemos isso, mas é fato. Se Jesus, se Ele pensasse como muitas vezes nós pensamos, nós teríamos naufragado junto com Ele, porque Ele teria desistido de pagar o preço. Talvez você olhe e fale, mas como isso? Só vou falar uma coisa para vocês, queridos. Satanás vivia no céu, lado a lado com Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que andavam ali lado a lado. Me fala por que Satanás tentou Jesus. Você acha que Satanás ia perder tempo em lançar suas redes para tentar pegar Jesus, sabendo que era impossível? Sabe por que Jesus foi tentado por Satanás, irmãos? Porque Satanás conseguia ver na humanidade de Jesus um ponto de possível fraqueza. De possível fraqueza. E ele poderia conquistar Jesus para o seu lado. É sério, irmãos? É sério isso, é bíblico, está na Bíblia dessa forma. Nós não gostamos muito dessa ideia, mas é assim que está na palavra de Deus. Mas Jesus tinha uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. O seu amor era com o Pai. O seu amor era para conosco, irmãos. Ele tinha uma missão gravada no seu coração. Uma missão dentro da sua cabeça. E a missão era pagar o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que nós pudéssemos estar aqui neste lugar. Se Jesus tivesse desistido, antes mesmo, lá no céu, se ele tivesse desistido, nós estaríamos numa situação muito complicada, irmãos. Sem Jesus, com certeza sem salvação. Judeus não somos, estávamos fora da aliança. Que seria de nós? Só a misericórdia, só a misericórdia. Mas o Senhor olhou para nós. Amados, aprendamos com os sofrimentos. Aprendamos com as dificuldades que surgem na nossa vida. Aprendamos, amados, porque é dessa forma, vai surgir, e a tendência é intensificar. Não pense que será diferente. Se com Jesus foi daquela forma, conosco não será diferente. A tendência do homem, da mulher que anda com Cristo Jesus, é que ele seja dia a dia, mais e mais provado e tentado pelo inimigo de nossas almas. É assim que funciona, gente. Esse só vitória, só em Jesus, mas as dificuldades vão vir. E se nós não estivermos amados, estivermos em comunhão, em ligação direta com Deus, nós não vamos conseguir ficar de pé, vamos cair. E o capeta vai rir, ele rirá da nossa cara. É, queridos, ele rirá.
E nós precisamos ter cuidado para não sermos objeto do sorriso do inimigo de nossas almas. E isso se faz, queridos, quando nós depositamos a nossa vida em Cristo, em Jesus, o homem perfeito, que também foi fonte de salvação, fonte de salvação. No versículo 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, quem foi aperfeiçoado? Jesus. O que é ser aperfeiçoado? Todo mundo sabe o que é ser aperfeiçoado, não é verdade? Então Jesus fez o quê? Ele foi aperfeiçoado, irmãos. Ele foi aperfeiçoado. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Essa é a realidade, amados. Essa é a realidade. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor, é por isso que nós precisamos cada dia mais amar a Deus, dedicar-nos ao Todo-Poderoso, vivermos com todas as nossas forças aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos olhar que Jesus é a fonte. É nessa fonte que precisamos mergulhar. É nessa fonte que precisamos tirar a água que mata a nossa sede espiritual. Só Jesus pode mudar a nossa sorte, pode nos transformar. Não será a igreja, não serão os homens, não será a sociedade, os políticos ou coisa parecida que podem mudar a nossa sorte, mas é o Senhor, irmãos, porque o nosso foco de vida é viver Deus, é sermos cheios do poder do Senhor. Sermos cheios do poder do Todo-Poderoso. E nós não podemos perder essa realidade de vista jamais. Mas dia a dia eu tenho que querê-la mais, buscá-la mais, envolver-me com Cristo Jesus, para que eu possa cada dia submergir nas águas do Espírito. As águas do Espírito precisam passar por sobre a minha cabeça. Eu preciso estar totalmente coberto nas águas do Senhor, mergulhados, submerso na fonte da salvação eterna, que é Jesus Cristo. E quando isso acontece, irmãos, o nosso conceito de vida muda por completo, porque o mais importante para nós será Cristo Jesus. Nada será mais importante. Se eu trabalho, sim, trabalho para viver, trabalho para comer, trabalho para manter-me, mas meu foco é o Senhor. Se eu tenho uma família, é porque Deus concedeu-me, mas eu não posso colocar meu foco na família, no filho, mas tem que ser no Senhor. Se eu tenho um bem, é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo quanto eu tenho, irmãos, é preciso que seja dado, entregue, consagrado para o eterno, para que o nome santo de Deus seja honrado e glorificado nessas coisas. Muitas vezes, queridos, temos visto que o Senhor nos abençoou com alguma coisa e essa bênção torna-se maldição. Torna-se maldição. Você muitas vezes quer um carro, uma bênção de um carro, Deus te dá um carro, aí você torna-se irresponsável. Você não quer mais saber de Deus. Você não quer mais andar com o Senhor. Todas aquelas promessas que você fez para o Senhor, Deus, olha, se eu tiver um carro, não vou faltar um culto, eu vou fazer a obra, eu vou fazer isso para ti, vou fazer aquilo para ti. Deus te dá um carro numa semana, na semana seguinte você vai e rasga todas as tuas palavras. Você rasga todas as tuas palavras e deixa o Senhor sozinho, porque você vai usar o teu veículo, o teu carro, somente para satisfazer a tua carne. Aí quando fala de obra, igreja, pastor que se vire. Não tenho gasolina. Isso, aquilo, outro. Amados, o Senhor nos abençoa, mesmo apesar das dificuldades. Mas as nossas bênçãos é para a honra e para a glória do Senhor. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não podemos perder Deus de vista. E o Senhor Jesus, Ele olhou para o Todo-Poderoso e Ele via a necessidade de estar em comunhão com o Criador. E Ele buscava essa comunhão. A sua vida para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. A comunhão que Ele tinha com o Senhor lhe dava poder.
E as curas aconteciam na frente dele. Quantas curas? Inúmeras. Não foram narradas todas, na Bíblia tem aproximadamente 30 e poucas curas, mas não foram narradas todas, apenas aquilo que nós precisamos para conhecermos a Jesus. Jesus poderia ter deixado o poder subir para a cabeça e começar a pedir ofertas pelas curas. Vinde a mim porque eu vou curar, mas traz uma oferta junto. Traz uma oferta. Mas o Senhor Jesus não pensou como nós pensamos, porque a sua mente era dominada pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa mente precisa ser dominada pelo Espírito, nossos passos precisam ser dominados pelo Espírito Santo, e tudo quanto nós temos, a autoridade que o Senhor nos dá, é para honrar e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador. Tem que ser assim, irmãos. E ainda no versículo 10, nos diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O interessante, queridos, é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não nasceu na tribo de Levi. Vale ressaltar que eram 12 tribos. 11 receberam herança em Canaã. Uma delas, a tribo de Levi, não recebeu herança porque Deus deu a honra a essa tribo de gerarem os sacerdotes. Dessa tribo saíam todos os sacerdotes, somente dessa tribo. Mas o Senhor Jesus não nasceu na tribo de Levi, ele nasceu na tribo de Judá. Nasceu na tribo de Judá. Jesus, como filho de Deus, como sacerdote do Senhor, conforme a visão humana, teria que ter nascido na tribo de Levi. Mas o que o Senhor importava, mas o que Deus queria é que ele fosse diferente. É que ele fosse diferente, irmãos, é que ele fosse diferente, é que ele fosse um sacerdote não ligado ao homem, não ligado às tradições, mas que fosse um sacerdote levantado por Deus, segundo a ordem que Deus criou, que era uma ordem que não tinha ligação com as tribos, a ordem de Melquisedeque. E assim foi com o Senhor. E nós precisamos também almejar esse sacerdócio para as nossas vidas, buscar esse sacerdócio para as nossas almas. Irmãos, Jesus como homem perfeito, ele foi nomeado sacerdotes. Nós, como seguidores de Cristo, somos também nomeados sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Vivamos, portanto, segundo aquilo que o Senhor deseja para as nossas almas e aquilo que Ele deixou como exemplo para as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, olhar para Cristo, almejar o ministério de Cristo na nossa vida, praticar aquilo que Cristo praticou e viver os princípios do Senhor. E certamente seremos assim felizes e teremos dias alegres na presença do Rei e viveremos para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Que nos diz a palavra: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos 7 até o 10. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito. Nós te glorificamos, ó Senhor Deus, porque reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos o teu amor, Senhor. E sabemos que estamos nessa terra para fazer somente a tua vontade, para pregarmos o teu evangelho e vivermos a tua verdade. Senhor, que nós possamos olhar para Jesus, o homem perfeito, e assim, Senhor, almejarmos, desejarmos com todo o nosso coração, vivermos como Ele viveu, tê-lo como exemplo para as nossas vidas.
Ó Deus, abençoa-nos, guia-nos pelas tuas veredas. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 484.